empresário, tem empresário que até disse para mim, ai, tal coisa, eu demorei para te contar ou pedir opinião porque eu sabia que você ia brigar comigo. Porque eu geralmente sou dessas, assim, mais rígidas com eles, assim, de crescer organizado, de ter controles, de ver, né, essa questão contábil com esse viés de ajudar e não de atrapalhar. E muitas vezes eu encontro empresas nacionais e multinacionais em que nós temos administradores não sócios comandando essas empresas. Então, é um profissional que não é sócio da empresa e que é contratado para administrar essa empresa. E aí eu sempre digo a eles, audite. Porque é um sinal de transparência da sua administração, é uma validação da sua administração, também é ali algo que você consegue verificar, prevenir fraudes, né? Auditar a prevenção de uma forma a prevenir fraudes, atestando aí que você cumpriu com os requisitos legais. Então, não só o empresário, mas o administrador que não é sócio, porque o empresário ele vai muito no risco do negócio, às vezes, não, mas isso é risco do negócio, aquilo é risco do negócio, mas o administrador não, ele está ainda mais comprometido com esses números, né, e responsabilizado civilmente também pelos atos dele. Então, eu pego no pé dos administradores não sócios também. O que você acha sobre isso? Vamos lá. O princípio do administrador é otimizar o lucro dele. Então, a gente sempre analisa também a questão do controle e o que a gente chama de apetite pelo risco. Então, no caso a CVM, ela monitora também, ela sinaliza a Bolsa de Valores, no caso de empresas reguladas, quando o apetite pelo risco está muito alto, então eles têm essas sinalizações também. A questão do controle interno é o seguinte, existem muitos estudos internacionais, nacionais também, que falam sobre a questão do controle interno. O controle interno, ele não pode burocratizar também um negócio. Ele tem que ter um nível, mas aí a empresa tem que desenvolver um estudo interno dela. Ele não pode ser igual você falou, o cliente briga comigo. Às vezes tem cliente que não aceita nada e tem cliente que ou já tem até medo, mas assim, ele precisa ter um mínimo de entendimento do risco, porque depois aquilo pode virar uma contingência para ele. Né? Então, assim, aí precisa analisar o quanto o empresário está disposto a assumir o risco, porque uma coisa é o seguinte, ele tem o risco do negócio, é igual um jogo, ele aposta, e ele quer ganhar, ele vai jogar todas as cartas dele. Tá? Só que se ele ganhar, ele vai ganhar. Se ele perder, como é a minha visão, ele não divide a responsabilidade com o contador. Exato. Porque é uma prática aqui no Brasil de dividir o prejuízo com o contador. O meu contador, o meu contador. Às vezes pode acontecer, mas é preciso entender o seguinte, por isso que é importante o contador ele ter uma separação muito clara do que ele faz, e as atas de reuniões de diretoria têm que demonstrar isso, da responsabilidade dele. Então assim, o empresário assumiu o risco, ótimo, não tem problema. Mas se der certo, pô, torce para ele dar certo, que ele vai abrir muita empresa. Mas se der errado, ele não joga essa conta. Exato. Principalmente se você alertou. Exato. E a gente sabe que aí o contador ele depende do que ele tiver de controle, de protocolos, de correspondências, para se defender se tiver algum problema. Porque dependendo, esse tipo de empresário que tem um apetite de risco muito elevado, ele não vai medir consequência para colocar responsabilidade. Sim. Então, o contador tem que tomar muito cuidado com isso, o auditor também. Então, tem que ser, até pelo fato de termos essa formação, é sempre bom alertarmos, não burocratizarmos o negócio do cliente, mas alertarmos que até esse risco aqui você tem, passou disso aqui, tá ciente? Estou ciente. Então tudo bem, você assume. Registra-se, né? Eu acho que é isso. Sem problemas. Eu já vivenciei alguns casos em que realmente o empresário tomou a decisão e o contador alertou, mas mesmo assim depois houve uma tentativa de responsabilização, mas estava tudo registrado, tudo bonitinho ali, né? Como manda o figurino que a gente diz.